fã de esportes, neste sábado, às 7h30 da noite, o Atlético recebe o Juventude em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo vem embalado porque venceu o líder Palmeiras na última rodada do Brasileirão e teve a semana inteira para trabalhar e se preparar para esse confronto. E nesse jogo pode ter novidades. É o atacante Thiago Borbas, de 24 anos, que estava no Real Oviedo, pertence ao Bragantino e foi emprestado até o fim da temporada de 2026 sem custos para o Galo. Ele já está no bid e pode fazer sua estreia, mas isso é improvável porque ele ainda não treinou com o elenco, está fazendo aquele trabalho de preparação física. O único desfalque do time de Eduardo Domingues é o volante Cissé, que foi expulso no jogo contra o Ceará na última rodada da Copa do Brasil. Do outro lado, vem o Juventude embalado, porque nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas e é vice-líder da Série B. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri tem desfalques importantes. Rodrigo Santos, suspenso, e Messias, lesionado, desfalcam a zaga da equipe jaconeira. Já o meia Mandaca, que fez o gol que eliminou o São Paulo, está com uma lesão na coxa, chegou a viajar para BH, mas é presença improvável na partida. Lembrando, essa partida acontece às 7h30 do sábado e até agora já foram vendidos 27 mil ingressos. Já na expectativa do Galão da Massa nesta partida de sábado, 7h30 da noite, vale vaga para as quartas de final da milionária Copa do Brasil. E o Atlético quer fazer valer o seu fator casa. Vamos ter aí mais de 30 mil torcedores para essa partida contra o Juventude. Jogo de volta na semana que vem, terça-feira, é lá na Serra Gaúcha, no estádio Alfredo Jaconi. Para o torcedor do Galo, ainda tem ingressos a partir de R$ 29,90, todas as categorias, sócio Galo na veia para o setor Internorte. Então, você que não está querendo gastar muita grana, pode se filiar ao Galo na veia da Massa, que não tem mensalidade, e vai ao jogo pagando aí um valor menos de R$ 30 na Arena MRV. E o Galo que para esse jogo tem novidade, hein? Importante, pode ter mais de uma. O Coelho, atacante do Galo, que foi ausência contra o Palmeiras, está recuperado de edema muscular na coxa esquerda e será relacionado para esse jogo contra o Juventude. Com o Coelho disponível, pode ser a mudança no time. Coelho no lugar do Preciado, já que ele é titular. Preciado foi a opção para aquele duelo contra o Palmeiras. Tem o Alan Franco, que pode ser uma opção também, está voltando aí da Copa do Mundo, fez um trabalho físico mais forte durante a semana, e o nome no bid do Thiago Borbas. Thiago Borbas, que chegou recentemente, está agora se adaptando agora ao Atlético, mas o nome dele está no bid legalmente, tem condições de jogo para amanhã. Finalmente, boas notícias pro Eduardo Domingues do Atlético, hein, ô Vini? Pois é, Romano, o Eduardo Domingues dessa vez tá sobrando gente, né? Porque muitas vezes a gente falava aqui que tava difícil de encontrar um time titular. Dessa vez vai ter gente sobrando e vai ficar no banco de reservas, o que é bom, porque seu banco também fica mais qualificado. A boa partida do Preciado contra o Palmeiras foi uma grande notícia. Eu não acho que ele tem que ser mantido, até imagino que o Coelho volta para o time titular, mas tendo o Preciado como uma boa opção, você ganha mais um reforço. Ele, nesse momento, para mim, faz uma concorrência com o próprio Coelho e não com o Natanael, já que o Natanael tem feito uma função mais defensiva como terceiro zagueiro. O Thiago Borbas como opção também para o banco de reservas, ainda é uma incógnita, é um jogador que chega com desconfiança. Mas é um jogo, Romano, em que o Atlético ele vai ter que ter aquela paciência, né? O Juventude é um time de Série B, mas é um time que compete muito. E estava pegando assim os números do Juventude, tem a melhor defesa da Série B. E olha só, dos 20 jogos do Juventude na Série B, em 14 o Juventude não sofreu gols. É claro que o Atlético é um nível bem acima, o Juventude não pega adversários do mesmo nível do Atlético, mas dentro da realidade do Juventude é um time que se defende muito bem. Tem desfalques importantes, né? Não vai poder contar com 2 zagueiros titulares, o Rodrigo Santos e o Messias. Mas de qualquer forma é o Juventude que vai tentar levar o empate.
para decidir a sua vida no Alfredo Jaconi, que você conhece e sabe que é difícil pra caramba. Cabe ao Atlético tentar abrir uma boa vantagem para não chegar com a vida resolvida, mas um pouco mais tranquilo no jogo da volta. E sem contar que é o seguinte, o Juventude está mais jogado do que o Atlético. Primeiro, a Série B não parou. Segundo, ele já fez 5 jogos na Copa do Brasil, o Atlético só 2. E o retrospecto dele, se eu não me engano, ele marcou 20 gols, sofreu 10. Se não só me fala a memória, ou eu estou confundindo, mas ele tem um número alto. Não, perdão, estou confundindo com o módulo 2, que é o outro time. Não tem nada a ver. Mas 20 é muita coisa, né? São poucos jogos, né? Eu tava puxando ficha de um monte de jogos ali, mas eu sei que a defesa dele sofreu poucos gols em relação aos gols que marcou na Copa do Brasil, com uma artilharia dividida, não é concentrada em um só não. Artilharia dividida. O Juventude, ele não aposta em talentos individuais. É assim na Copa do Brasil e é assim na Série B, que a gente tem até mais material para poder analisar. Mas é um time que coletivamente é muito encaixado. A grande força do Juventude está no seu sistema de jogo, na sua força coletiva de um time que se defende muito bem. O Atlético contra o Palmeiras, e eu acho que a estratégia foi correta, ele primeiro se preocupou em se defender para contra-atacar. Contra o Juventude, a estratégia vai ter que mudar, né, Romano? Porque o Juventude vai estar lá bem fechadinho para buscar a estratégia que o Atlético fez em São Paulo, que é se fechar para contra-atacar, e o Atlético é que vai ter que martelar para poder encontrar os espaços, achar soluções. Tem mais time, é favorito, é lógico, mas Copa do Brasil não dá para subestimar. Não, de forma alguma. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols a favor. E tirou São Paulo, né? 3 contra. Tem 9 gols de saldo, para você ter uma ideia. E como disse o Vini, eliminou o São Paulo. Traz mais informações do Galo aí, Claudão. Vamos trazer a palavra do Vitor Hugo, que é um dos artilheiros do Atlético na atual temporada, junto com Cassierra, com Bernard, 5 gols. Vitor Hugo que fez o primeiro, quando falhou o Carlos Miguel, o goleiro do Palmeiras, ele estava lá pronto para fazer o gol, iniciou aquela jogada também lá na Arena Palmeiras, em São Paulo. E o Vitor Hugo fala aqui no apito final da Itatiaia sobre o que mais chamou a atenção dele, né, nessa adaptação ao Atlético quando ele chegou, o que mais o surpreendeu aqui no Galo. Assim, igual eu disse, eu tenho sido muito feliz aqui. Acho que essa recepção que eu tive de já chegar e ser muito bem recebido pelo grupo, pela diretoria, pela torcida, eu acho que eu não vivi isso em lugar nenhum. Óbvio que quando eu subo pro profissional no Flamengo eu também sou muito acolhido, mas a forma que eu chego aqui, acho que por chegar também, não como a contratação do Galo na temporada, chegando com um pouco de desconfiança, e mesmo assim eles terem me abraçado, eu ter tido a oportunidade de mostrar quem eu sou e eles terem me abraçado dessa forma, acho que foi algo que fez muita diferença para mim. Algo que eu senti, assim, me senti muito bem. Será que o Vitor Hugo, de apenas 22 anos de idade, camisa 30 do Galo, ele tem uma ideia de se tornar ídolo no futuro? Já pensa em algo nesse sentido? Vamos acompanhar. Com certeza, acho que é o sonho de todo mundo, né? Ser ídolo de um clube. E aqui no Galo, quando eu chego pensando nisso, entendendo, como eu disse, acreditando no projeto. E eu acho que um projeto de um contrato de 5 anos não tem como a gente não pensar em fazer história no clube, ganhar títulos, conquistar o máximo de títulos possíveis. Eu acho que a melhor forma de se tornar ídolo de um clube é assim, ganhando títulos, conquistando, mostrando pro que veio, mostrando raça, principalmente aqui no Galo. A gente sabe que a torcida valoriza muito isso, o cara que corre, o cara que briga. Então, acho que é isso, é algo que eu tenho, assim, como sonho. Acho que começamos muito bem e agora é manter o nível, subir ainda mais o nível. Se Deus quiser terminar esse ano ganhando títulos, acho que vai ser perfeito para isso. E eu acho que é isso, ainda não tive a oportunidade de conversar,
mas tenho certeza que mais pra frente a gente vai ter essas oportunidades, sim. Vitor Hugo, que participou do podcast, né, o GaloCast, lá na Galo TV, e a gente trouxe alguns trechos aqui na Itatiaia, jogador de apenas 22 anos de idade, chegou a afirmar que tem, sim, intenção de fazer parte do ciclo da seleção brasileira, rumo à próxima Copa do Mundo, lá com Carlo Ancelotti. Mas aí tem que dar uma evoluída, né? Porque ele ainda tá meio com o freio de mão puxado, não tá? Nesse retorno, né? O Vitor Hugo, ele terminou melhor do que recomeçou a temporada, mas são poucos jogos. Inclusive, mesmo não estando no seu melhor nível, fez gol importantíssimo contra o Palmeiras. Acho que tem tudo para retomar o bom futebol que a gente viu no primeiro semestre. Nos jogadores de linha, para mim foi o melhor do Atlético no primeiro semestre. E dá para falar que é o melhor do ano até aqui. Não falo que é o melhor do elenco porque esse posto é do Everson. Mas assim, grata surpresa, né, Romano? A contratação do Vitor Hugo chegou sem muita pompa, até porque a temporada dele no Santos não foi muito boa. Eu acho que diz mais sobre o Santos do que sobre o Vitor Hugo. Exatamente. Muito difícil se destacar na bagunça que é o Santos. A gente tá vendo aí, né? Exatamente. E no Atlético ele tem ido muito bem. Às vezes a gente esquece que o Vitor Hugo tem 21 ou 22, né? 21 anos, se não me engano. Parece que é um cara já de 28, já parece totalmente formado, mas ele ainda está em evolução. E por que não sonhar com seleção brasileira? A gente está falando de renovação de ciclo, de jogadores que o Brasil não tem. 22 anos. 22. Que não tem com muita fartura no setor do meio de campo, então o Vitor Hugo pode colocar isso como meta mesmo, como foco na carreira dele, porque ele tem condições. Com certeza. E ô Cláudio, já saíram aí as datas dos confrontos Atlético e Bragantino pela Copa Sul-Americana? Estão definidos datas e horários dos jogos entre Galo e Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, oitavas de final. Primeiro duelo em Bragança Paulista, no estádio Cícero Souza Marques, onde o Bragantino vem mandando suas partidas recentemente. Esse duelo dia 12, quarta-feira, às 7 horas da noite. E o jogo de volta na Arena MRV, na quarta-feira, dia 19, também 7 horas da noite. O Galo decide em seus domínios por ter feito melhor campanha, né, na fase inicial da competição. O Galo foi o primeiro lugar do seu grupo. Para esses jogos contra o Bragantino, Thiago Borbas, por questão de contrato, ele está emprestado pela equipe paulista. O Galo teria que pagar uma multa para que esse jogador pudesse jogar essas partidas, o que não deverá acontecer. E aí o Atlético já sabe o seu caminho até uma final lá em Barranquilha, na Colômbia, final única desse ano na Sul-Americana, que vai acontecer por lá. Pode ter, inclusive, uma Copa do Brasil dentro da Sul-Americana. Se passar pelo Bragantino, o Santos pode ser o adversário na fase seguinte, na semifinal o Botafogo e numa eventual final, São Paulo e Vasco da Gama estão na disputa também. O Atlético que o caminho de brasileiros, né? Impressionante isso, né? Pode ser uma Sula só de confrontos brasileiros. A partir do mata-mata, né? Vai ser uma Copa do Brasil para o Atlético. Mas assim, Romano, é uma Sul-Americana mais pesada do que a do ano passado. Sim. Tem adversários com camisas mais pesadas. O próprio Bragantino vai ser um adversário duríssimo para o Atlético. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino está à frente do Galo. Faz uma boa temporada. Bem montado pelo Mancini. Mancini vai muito bem no Bragantino. Então, assim, confronto duríssimo pro Galo já nas oitavas.